Olá, eu sou o André da Resultados na Web. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, em companhia com o Miguel Brandão, um especialista em SEO de Portugal. Hoje eu vou apresentar para vocês algumas dicas que eu utilizo no dia a dia em meus projetos para me conseguir os resultados para os meus clientes. Vou falar um pouco de mim. Eu já estou na área de marketing digital há praticamente uns 6 anos, sempre trabalhando com projetos na web para os clientes, trabalhando a parte do design, a parte do SEO, a parte do desenvolvimento. Eu espero contribuir com os conhecimentos que eu tenho hoje para vocês. Falando um pouco dos meus projetos, eu já criei alguns projetos como o Odontobusca, que é uma ferramenta, que é um portal de anúncios voltado para o lado odontológico, para o público odontológico. Eu também sou criador da empresa Real Origami, a agência de comunicação, que é uma agência que presta serviços para pequenas empresas hoje aqui no Brasil. Serviços relacionados ao web mesmo, criação de sites, blogs, gerenciamento de rede social, a parte de design, logo, cartão e dentre outras coisas. E também recentemente eu venho trabalhando em cima de um projeto que eu estou apostando todas as minhas fichas nele, que é exatamente o Resultados na Web. Resultados na Web é uma iniciativa que veio para ajudar todo empreendedor que trabalha pela internet. Ele é exatamente uma ferramenta digital. Vai ser um site. É um site que o empreendedor digital ele vai conseguir gerenciar esse site de forma bem simples e com várias e várias funcionalidades voltadas 100% para conversão. O projeto ele vem sendo desenvolvido ao longo de alguns meses. Eu espero que logo esteja no ar para atender esse público. Então, vou falar um pouco aqui do que é o SEO, né? SEO, Search Engine Optimization, que em português significa a otimização de sites para os mecanismos de busca. É você otimizar, né? Você utilizar algumas técnicas para colocar aquele site que você está trabalhando nele para que seja exibido de forma clara no Google, né? Quando algum usuário buscar por uma palavra-chave que você está trabalhando ela, o seu site ele vai aparecer na primeira página do Google. É claro que com muito trabalho, várias estratégias que você vai utilizar e com o tempo isso pode acontecer. Né? Então hoje nós vamos dar algumas dicas para quem está começando agora, já começar a implementar essas dicas em seus projetos e para mais para frente já conseguir obter os primeiros resultados. Okay? Então vamos para os passos iniciais. Imagine que você já tem um site, você já tem algumas páginas, né? Você tem ali a página inicial, a página Quem Somos, a página Serviços, a página Contato, enfim, essas páginas básicas. E também você tem a página do blog, né, para você criar os artigos, né, as notícias para o seu site. Então o passo inicial para você que está criando, para você que está otimizando o seu site, é já imaginar o título e a descrição que vai aparecer quando um usuário buscar por uma palavra-chave lá no Google ou no Bing ou no Yahoo, enfim. Isso vai fazer com que o seu site apareça e seja exibido o título e a descrição dele. Então nós vamos falar um pouco disso. Essa otimização de títulos e descrição, ela é muito importante também na ajuda de tomada de decisões. É através dela que o usuário que está vendo ali o Google, né, que está buscando por aquela palavra-chave, que ele vai clicar ou não
no seu site para acessá-lo. Então, antes de tudo, você já criou ali as páginas. A gente tem que trabalhar o título. O título é, por exemplo, vamos passar para a página Quem Somos. Ali o título é exatamente quem somos. Esse quem somos, é claro que tem algumas páginas estáticas que não tem como a gente... ou seja, elas vão precisar mesmo de ter aquele título ali pronto. Não tem muito o que trabalhar em cima delas. O quem somos, por exemplo, ficaria sendo quem somos traço o nome do site, né? Então esse título é interessante que ele tenha no máximo 55 caracteres, que é um recurso, né? Que é a quantidade de caracteres que você tem que colocar no título para que ele possa aparecer no Google e nos outros buscadores de forma clara para os usuários que buscam ele. Então, por exemplo, se você coloca ali um título enorme com mais de 55 caracteres, você vai ver que vai aparecer, vai aparecer 3 pontos depois dos 55 caracteres, e não vai ser interessante para o usuário, porque ele não vai ajudar ele a entender o que tem depois daqueles 3 pontos. E também isso pode atrapalhar em um dos fatores de busca, em um dos fatores de ranqueamento. Então, para o Google, uma coisa que é muito importante, eu sempre falo, é a experiência do usuário. Se o usuário ele tem uma boa experiência com o seu site, no seu site, o seu site está de uma forma bem clara, com certeza ele vai fazer com que o seu site se destaque entre os outros que não são claros. Então aí você já tem que ter isso em mente. 55 caracteres. A meta description, que é a descrição. Logo abaixo do título nós temos a URL que fica lá no Google, e logo abaixo da URL nós temos exatamente a meta description, que é um resumo daquela página, e esse resumo ele tem que ter no máximo 156 caracteres. É a mesma coisa do título. Você não pode inserir mais do que 156 caracteres, caso contrário não vai aparecer para o usuário e o Google não vai colocar aquele fator de ranqueamento no seu artigo, e pode ser que outras páginas que estão bem qualificadas, né, bem feitas de modo geral, passam o seu. E uma dica aí é sempre colocar a palavra-chave tanto no título quanto na descrição. Vamos imaginar que a gente está falando da mesma página, quem somos, traço o nome da empresa. A palavra-chave principal aí é a página quem somos. Então a gente vai colocar essa palavra-chave tanto no título quanto na descrição. No título ela já vai ficar como padrão, que vai ser quem somos, traço o nome da empresa, e na descrição você pode colocar um resumo do que o usuário vai encontrar naquela página. Por exemplo, quem somos, conheça um pouco mais quem somos, vírgula, conheça um pouco mais sobre a nossa empresa e saiba como podemos ajudar. Boa, muito bom. Porque a palavra-chave está no início da descrição, a palavra-chave está no início do título, e isso aí já gera um fator de ranqueamento também para o Google, né, para ajudar ao seu site a aparecer mais nos buscadores. Então já é uma coisa boa. Vamos passar para o próximo passo. Aqui para complementar otimização de títulos e descrição. Aqui nós temos um exemplo. Resultados na web, que seria, por exemplo, a palavra-chave que eu estou utilizando do meu site, traço site para afiliados. Ok. Ali nós temos a URL um pouco mais abaixo, e obtenho os melhores resultados na web com o site para afiliado. Plataforma feita para gerar 100% de conversões, SEO avançado, 100% responsível e conversão. Então ali eu estou focando na palavra-chave tanto no título quanto na descrição. Estou colocando os gatilhos mentais
para ajudar na tomada de decisão do usuário, que são exatamente os benefícios que o usuário ele vai encontrar caso ele clique naquele resultado, e ele vai conseguir ver todas aquelas informações. Então, aqui, como eu estava dizendo, título com a palavra-chave foco, né, que seria resultados na web. A quantidade de caracteres ela tem que ter no máximo 55 caracteres. Ali eu utilizei 39, então tá ok. O próximo, a descrição contendo a palavra-chave foco, quantidade de caracteres que está ali são 154, sendo que o máximo é 155. E ele também tem um call to action, né, que é a chamada para a ação obtenha melhores resultados na web. Então isso ali também já chama a atenção daquele usuário. Não adianta nada você criar um título e uma descrição só por criar e não colocar uma chamada para ação, uma coisa que realmente chame a atenção daquele usuário para ele clicar naquele seu resultado. Então, para finalizar, aí tem um exemplo, um bom exemplo de como que seria para criar um título e uma descrição boa para uma página. Vamos passar aqui para meta keywords, palavra-chave. A meta keywords, por muito tempo, ela foi utilizada pelos sites para tentar gerar um resultado quando os usuários buscassem por várias palavras-chave e chegassem até aquela página, né? Então tinha páginas que tinham mais de 10 palavras-chave que o criador ia colocando as informações, e quando algum usuário digitasse alguma daquelas palavras-chave no Google ou nos outros buscadores, poderiam achar o site dessa forma. Só que o Google ele não está utilizando mais esse fator como ranqueamento. Ainda existe a meta keywords, né, que é um código que você pode colocar no seu site para gerar essas palavras-chave. Eu acredito que elas ainda são utilizadas pelo Bing e pelo Yahoo. Oficialmente eles não retiraram essa meta keywords, mas o Google mesmo, que é o buscador mais utilizado, ele não está utilizando mais esse fator como ranqueamento. Então não adianta você criar um site com um monte de palavras-chave numa página para que o usuário digite alguma daquelas palavras-chave e acesse o seu site. Mas tem muitos especialistas em SEO que recomendam a utilização da meta keywords ainda apenas para o fator de busca interna, ou seja, quando você está quando você está no site, você faz uma pesquisa, você faz uma busca para encontrar algum produto, serviço ou artigo, e você consegue achar através disso. Então, ainda é recomendável a utilização desse fator, mas é interessante que você não abuse disso. É interessante que você utilize no máximo 5 palavras-chave por página e tente não repetir essas palavras-chave em outras páginas, tá? Vamos passar agora para a palavra-chave foco. A palavra-chave foco é exatamente a palavra-chave principal, como o nome diz, foco. É a palavra-chave principal que o usuário vai jogar no Google para achar aquela determinada página. Então essa palavra-chave foco, ela tem que estar tanto no título quanto na descrição, né, do seu site, quando ele é exibido ali nos buscadores, e quanto também dividido no conteúdo da página, do artigo, enfim. Então é interessante que você tenha isso. E para você não ficar repetindo essa palavra-chave em vários lugares da sua página, você pode utilizar sinônimos, uns 3 ou 4 sinônimos daquela palavra e dividir entre a sua página. Isso vai fortalecer a sua presença e vai gerar uma relevância maior para os buscadores, porque o Google e os outros buscadores hoje, eles entendem que não necessariamente aquela palavra-chave ela é exclusiva. Se um usuário digitar um sinônimo, uma coisa semelhante àquela palavra-chave, pode ser também
que ele encontre o seu site, entendeu? Vamos passar aqui para o próximo, que seria a otimização de conteúdo. Nessa otimização de conteúdo, existe ali as tags de cabeçalho, que são o H1, o H2, o H3, o H4, o H5 e o H6. Essas tags, imagine como se fosse uma hierarquia. O H1 ela é a tag mais importante. Geralmente ela é utilizada mais para títulos. O H2 e os outros são utilizados para subtítulos, ou se não, para você dar maior relevância a um assunto que você está falando. Você marca um subtítulo ou uma chamada com um H2 ou H3, enfim. Então é interessante que você tenha essa noção quando você for marcar a sua página, né? Quando você for criar o conteúdo. Hoje em dia a gente tem a facilidade de trabalhar com gerenciadores de conteúdo, né, que são os CMS, por exemplo, como o WordPress, tem o Blog, né, Blogspot, tem o Joomla, tem vários, enfim. Tirando base aí do WordPress, não existe a necessidade de você ter conhecimento de programação para você criar um artigo de qualidade e com bom SEO, uma boa técnica para que o Google ele consiga encontrar esse seu site. E ali você vai ver que é interessante você colocar essas marcações, que são as tags de cabeçalho, separando os blocos de texto, separando os parágrafos. Então, o mais interessante, assim, nos padrões web mesmo, um site hoje, ele pode ser um site hoje que é feito com a linguagem HTML5, né, que é o mais novo, que é o atual. Ele pode até ter mais de um H1 por página. Pela tecnologia que ele foi feito, ele aceita mais de um H1 por página, e o Google ele entende isso como se fosse uma coisa boa. Mas eu ainda recomendo a utilização de apenas um H1 por página. Porque o H1 ele é o mais importante, ele é mais utilizado para o título mesmo, o título daquela página. Então, tirando base da página Quem Somos, vamos imaginar que lá, o título da página é Quem Somos traço o nome da empresa, né? Que isso aí inclusive também aparece no Google. Só que o título que aparece na página mesmo, você não necessariamente precisa colocar esse traço empresa. Então vai ficar Quem Somos apenas, ali que é a palavra-chave e que está dentro do H1. Então quando você cria uma palavra-chave, foco, que é ali o Quem Somos, e você dá aquela relevância para ela maior, que é o H1, você está informando o Google que aquela página ela é importante para aquela, melhor, que aquela palavra-chave ela é importante para aquela página e ela precisa ser bem vista nos buscadores. Isso é um fator muito importante para ranquear o seu conteúdo e fazer com que ele apareça mais para os usuários, tá? Então é interessante você sempre ter isso em mente, colocar o H1 na palavra-chave, Quem Somos no início do seu conteúdo. Você já põe lá Quem Somos e põe o H1. Depois embaixo você já começa com um subtítulo. O subtítulo você pode utilizar o H2, H3, enfim, os outros, né? E por aí vai, você vai criando os blocos de texto, os blocos de parágrafo, enfim. Ali agora também passando para marcação negrito itálico. Essa marcação é simples, né? Você vai ver que tem algumas palavras do seu texto que você pode colocar ali um negrito, que você pode colocar ali um itálico, uma cor diferente, né? E isso você tem que ter em mente que isso vai ajudar o usuário, vai ser bom para a experiência do usuário. O usuário não quer ver aqueles textos enormes, sem nenhuma marcação, sem nenhum bloco de parágrafo, sem nenhuma imagem. Você vai estar ajudando o usuário e o Google ele vai analisar a sua página por completa, ele vai ver que tem todos esses elementos e vai dar uma relevância maior para a sua página em relação aos outros sites que são do mesmo nicho que o seu, que estão utilizando as palavras-chave que você está utilizando e não tem esses
fatores. O bloco de parágrafos é você ter um conteúdo e você saber dividir esse conteúdo em vários blocos, né, de parágrafos para facilitar a leitura do usuário. Isso é muito bom. E aí, como ali está dizendo no final, as imagens e vídeos e conteúdo único, né? É interessante você utilizar imagens para dar maior, para você conseguir, né, ilustrar bem o seu artigo. Se for até o caso também colocar vídeos, você faça essas, você utiliza esses conteúdos diferentes que você vai conseguir um resultado muito bom com essa ação. E para finalizar, aqui nessa parte, você tem que ter um conteúdo único. Não adianta você ir em sites que recebem milhões de visitantes do seu nicho, copiar aquele artigo e jogar no seu site. Isso você vai estar gerando um conteúdo duplicado. O Google, ele é esperto, e também os outros buscadores, ele vai verificar que aquele conteúdo que você inseriu no seu site, ele não é único, e ele não vai te dar aquela relevância, ele não vai fazer com que você apareça nos resultados, não apareça bem nos resultados de busca. Lembrando que isso aí não é fator para o Google te punir. É apenas uma coisa que você tem que se preocupar, porque se você estiver copiando conteúdo da internet, simplesmente ele não vai te dar aqueles pontos extras para que o seu conteúdo apareça para os usuários. Então eu recomendo uma ferramenta que se chama copyscape.com. É uma ferramenta online no qual você acessa ela, e você, após você ter criado o seu conteúdo, você pega ali e coloca o URL nesse site num campo e clica em buscar, que ele vai te mostrar se tem outro site com o mesmo conteúdo que o seu. Se ele mostrar que não tem, tá ótimo. É isso aí. Então vamos passar para o próximo passo. As URLs amigáveis. URLs amigáveis, só para dizer, essas URLs amigáveis são exatamente o link do seu site, né? O domínio do seu site que vai aparecer para o usuário. Então aqui nós temos dois exemplos de uma URL que não é amigável, que é, por exemplo, www.meuSite.com.br/categoria/camisas.php interrogação id igual a 23.455. O que acontece com isso aqui, ó? Lembra quando eu disse sobre a experiência do usuário? O Google, ele entende, é como se o Google fosse o usuário. Cada vez mais o Google está trabalhando para ficar que nem um ser humano mesmo. Então o Google, ele é inteligente, e ele quer passar também uma boa experiência para o usuário. Então você tem que ter isso em mente. Se você tem um site com uma URL toda desconfigurada, toda cheia de código, isso não vai ajudar aquele usuário, não vai ser benéfico para aquele usuário, e também vai tirar pontos, né? Não vai te beneficiar em relação aos motores de busca. Então é interessante você ter uma URL amigável. Um exemplo que nós temos, meuSite.com.br/categoria/camisas de seda, né? Então ali nós temos uns dois exemplos de URL não amigável e URL amigável. Para quem utiliza o CMS WordPress, tem em configurações, links permanentes, você pode clicar em links permanentes e colocar nome do post. Você marca lá nome do post e clica em salvar. Uma vez que você faz isso, todas as URLs que você tem não amigáveis no site, elas vão se tornar amigáveis. Para quem não utiliza CMS WordPress, utiliza outros CMS, ou se não até mesmo um site puro mesmo, HTML, PHP, pode pesquisar aí
pode verificar com o desenvolvedor ou também buscar alguns tutoriais para colocar isso no site, que isso aí é um fator também muito importante, tanto para a tomada de decisões do usuário, que ele vai ver que ali aquela URL não amigável, né? Aquela URL esquisita, ele pode achar que é uma outra coisa, né? Que é sei lá, ele pode não ver aquela confiança, ou senão ele não vai dar um clique ali, né? Então tem isso. Passar aqui para a otimização de imagens. Essa é uma das dicas de ouro que eu separei para vocês aqui nesse webinar. Sabemos que o site, mais uma vez, já entra a parte da experiência do usuário. O Google, ele quer que realmente o usuário, quando ele acessar o seu site, quando ele estiver no seu site, ele consiga encontrar todas as informações, o site, ele consiga carregar rapidamente, não tem nenhum erro e o usuário tem uma boa experiência. É por causa disso que é experiência do usuário. O usuário tem uma boa experiência. Então nenhum usuário hoje quer acessar um site e demorar mais de 4 segundos para que o site ele abra. Já foi feita uma pesquisa em relação a isso e tem muitos usuários que quando o site demora mais de 3 segundos para abrir, ele simplesmente fecha o site e não abre mais e vai para o próximo resultado. Então, para otimizar essas imagens, nós vamos hoje utilizar duas ferramentas, o Photoshop e o site timepng.com. São essas duas ferramentas que nós vamos utilizar hoje. E nós vamos utilizar para otimizar o tamanho das imagens. Então vamos imaginar que você tem uma imagem de 3 mega, uma imagem bem grande mesmo, assim, de 3.000 pixels. Você iria colocar ela no seu site, ou se não, você iria utilizar algum software para diminuir o tamanho dela e colocar no seu site. Ótimo. Vamos imaginar que você está utilizando o Photoshop mesmo. Você pega o Photoshop, abre essa imagem, vai lá, você clica em imagem, tamanho de imagem e simplesmente muda o tamanho dessa imagem para um outro para diminuir o tamanho dessa imagem. Ou melhor, isso, o tamanho dessa imagem, e automaticamente ela iria ficar bem mais leve mesmo, né? Ela iria ficar bem mais leve e você conseguiria colocar no seu site. Ok, mil maravilhas. Só que ainda é possível ser feito é possível você utilizar duas ferramentas para que essa mesma imagem ela fique mais otimizada ainda. Então, a gente sabe que hoje, quem é do ramo de design sabe muito bem disso. Que você tendo uma imagem com, por exemplo, 300 dpi de resolução, né, que é a maior existente, né, que é a mais utilizada, assim, mais utilizada para impressão em outdoor, enfim, para você imprimir uma arte e ficar com a qualidade boa. Ok, isso aí é muito bom para quem mexe com design gráfico, né? Para quem faz aí essa impressão, né? Para a qualidade ficar boa mesmo. Só que para web, para internet, não necessariamente você precisaria de colocar 300 dpi de resolução. Que a tela do seu computador já emite luz. Então ali já é um fator para que o usuário que está vendo aquela imagem ele consiga ver todos os detalhes possíveis daquela imagem. Não é igual um folheto ou uma revista que você vai depender do ambiente para ver aqueles detalhes. Aí já é outra coisa, mas para a internet você não precisa de ter isso. O mais indicado para a internet são 72 dpi de resolução. O tamanho da imagem, né, em relação aos pixels vai variar. Então, assim, nos meus projetos eu indico os meus clientes eles carregarem uma imagem para o site de no máximo até 1000 pixels de largura, entendeu? A altura vai
depender muito disso, tá? Mas hoje nós vamos utilizar essas duas ferramentas aqui para vocês aprenderem um pouco mais sobre essa otimização de imagens e para não precisar de utilizar plugins de WordPress ou de um outro CMS para otimizar essas imagens. Quanto mais plugins você utiliza no seu WordPress, por exemplo, mais pesado o seu site fica. Porque além dele estar consumindo um espaço dentro do seu site, toda vez que ele for utilizado, ele vai consumir recursos e vai ter que ser carregado aquilo pelo navegador. Então, quanto mais carregamentos, mais lento fica o site, tá? Aqui nós temos um exemplo de uma imagem em alta resolução, que essa imagem ela está com 300 mil, né? Aqui ó, 300 mil, não, desculpe, 3 mil pixels, não é 300 mil não, 3 mil pixels. Então, para a gente otimizar essa imagem com o Photoshop, nós vamos vir aqui em imagem, vamos clicar em imagem, aqui tamanho da imagem, né? Aqui nós temos a largura, a altura aqui embaixo, e aqui que está a resolução. Vocês podem ver que aqui já está com 72, então isso aqui seria o ideal mesmo, tá? Vai ter muitas imagens que vocês vão pegar pela internet em sites de banco de imagens, ou se não até mesmo um fotógrafo tirou uma foto e enviou para vocês uma imagem que a resolução dela vai estar maior do que 72 pixels. Então você vem aqui, muda para 72, ok. Aqui nós vamos mudar a largura de 3000, vou colocar 600. Automaticamente o tamanho dela já vai ser ajustado, né? Já vai ficar menor do que o tamanho original. Colocando aqui 600, a gente vai clicar em OK. E o próximo passo é com essa mesma imagem que está 600 de largura, nós vamos vir aqui em arquivo e clicar em salvar para o web, ou se não Ctrl Shift, não, desculpa, ou se não Alt mais Shift mais Ctrl S. Nós vamos, aqui vai depender muito se a imagem ela é sem fundo. O sem fundo ele é PNG. E o que tem fundo mesmo, né, que tem todas as informações ali, é o JPEG. E geralmente o JPEG ele é mais leve do que o PNG, tá? Então tem que ter em mente isso. Aqui nessa informação que nós vamos mudar. Aqui, como a imagem já estava em JPEG, nós vamos deixar aqui em JPEG mesmo. E aqui a gente vai marcar a qualidade em alta. Pode pôr a qualidade em alta mesmo, não vai afetar. O intuito aqui é alterar o tamanho da imagem, otimizar o tamanho da imagem e a qualidade não ser prejudicada. Então nós vamos colocar aqui em alta e vamos clicar em salvar. O próximo passo é acessar o site tiny ou tinepng.com. Acessando esse site, você pode enviar um ficheiro até de 20 imagens e de no máximo 5 MB para esse site, para ele otimizar. Então assim, além de você ter feito a otimização no Photoshop salvando para a web, que automaticamente ele já joga essa conversão e já faz essa otimização da imagem o tamanho dela ficar bem menor. Você vai acessar esse site tinepng.com e subir aquelas imagens que você já otimizou através do Photoshop. Quando você sobe essa imagem, aqui nós temos um exemplo. Após eu ter feito aquele procedimento no Photoshop, ela ficou com 58 KB. Depois que a gente passou aqui no site tinepng.com, ela ficou com 44,7 KB, ou seja, a gente conseguiu aí
reduzir 23% dessa imagem. Então isso quer dizer que ela vai ficar muito mais rápida, muito mais leve, né? Agora nós vamos trabalhar a parte de otimização de imagem, a parte do SEO. Por enquanto a gente trabalhou só a parte do tamanho, né, das imagens mesmo. Agora a parte de otimização das imagens do SEO seria exatamente o nome da imagem, a keyword foco e uma tag alt. Eu vou explicar cada um deles. Vou mostrar um exemplo aqui, ó. Aquela mesma imagem, vamos supor que um fotógrafo tirou ela e te mandou, e ele não vai pôr um nome específico, geralmente ele não põe o nome, né, e tal, já te manda da mesma forma que tá. Aí você pode ver que aquela imagem, ela vai vir com um nome todo esquisito, como se fosse um código, né? E aí, o que é interessante? Você nomear essa imagem, e você não pode utilizar caracteres especiais, por exemplo, o tio, o acento, o C cedilha, né? É interessante que essas palavras que você vai estar utilizando ali, elas sejam todas minúsculas e separadas por traço. Você não vai colocar junto, né, aquele texto todo junto. Você vai separar isso por traço, porque o Google ele vai conseguir ler também pelo endereço da sua imagem, que é exatamente o nome que você vai colocar aí. Vou mostrar aqui o exemplo. Então aqui eu coloquei, é como se eu estivesse utilizando a palavra otimização de imagens para dar esse exemplo. Você pode ver aqui, ó, que aqui tá otimizacal -d imagens. Eu tirei ali o C cedilha e o tio, né? Então você também tem que utilizar isso, porque os navegadores eles não leem o C cedilha, os caracteres especiais, então isso acaba prejudicando. E outra coisa, que é que como eu tô falando de otimização de imagens, eu coloquei como se fosse a palavra-chave foco, ela como se fosse a otimização de imagens. Então é interessante que a palavra-chave foco, né, que é a palavra-chave principal daquele artigo que você está criando, em pelo menos uma das imagens que está no seu artigo ou na sua página, você coloque a palavra-chave desse artigo nela. Você renomeie colocando a palavra-chave nela. Então ali a gente colocou como exemplo otimização de imagem. E clico ali em salvar e pronto. Para a gente ver como que tá a performance do nosso site em relação aos usuários, né? Não, só mais uma coisa aqui, ó. Ali eu falei do nome, eu falei da keyword foco, que seria a palavra-chave foco, e também tem a tag alt. O que é essa tag alt? É um texto alternativo, tá? Vamos imaginar que o usuário acessou o seu site, por algum erro no site, tinha uma imagem ali no seu site, só que ela não está mais aparecendo. Então, se não tiver ali uma tag alt, né, um texto alternativo ali naquela imagem, não vai aparecer nada para o usuário. Isso vai prejudicar a experiência do usuário e o Google ele não vai te dar aquela relevância. Então, se todas as suas imagens elas tiverem o nome o nome certinho, né, da forma que a gente viu aqui, e depois essa tag alt, o Google vai te dar uma relevância muito boa para isso. Essa tag alt é exatamente você informar qual que é o nome dessa imagem. Então, por exemplo, tag alt você põe ali igual a otimização de imagens. Esse que é o nome, entendeu? Então ali, falando sobre a performance, o tempo de carregamento do site, nós temos essas duas ferramentas que podem nos ajudar a verificar como que está a performance do nosso site, né? O carregamento, se ele está bom para aquele usuário navegar. Nós temos aqui uma ferramenta oficial do Google,
que você pode acessá-la pelo endereço developers.google.com/speed/page/insights. Esse endereço ele mostra exatamente como que o seu site ele tá, porque você vai acessá-lo, você vai colocar ali o link, né, da página que você quer verificar como que está. Geralmente você pode utilizar isso para a página inicial ou a página que você quer dar aquela otimizada mesmo. E ele vai mostrar vários itens do que pode ser feito para te ajudar a melhorar aquela página, né? E aqui nós temos o tool, tools.pingdom.com/fpt. Essa outra ferramenta, ela mostra qual que é a velocidade, melhor, qual que é o tempo de carregamento da página. Então você acessando ela e colocando o endereço do seu site nela, ela vai te mostrar exatamente quanto tempo o usuário que clicou naquela página ele vai demorar para abrir aquela página. Então assim, a gente estava conversando disso um pouco mais cedo. Foi feita uma pesquisa e geralmente se o usuário ele demora mais de 3, melhor, se a página demora mais de 3 segundos ou 4 para abrir, tem muitos que clicam em fechar a página e não voltam mais no seu site. Essas duas ferramentas elas são exatamente para te auxiliar, para você ver se o seu site ele está com uma performance boa e está passando uma boa experiência para o usuário. Então essas duas ferramentas são primordiais você utilizar elas depois que você já fez a parte técnica do SEO. Aqui eu estou mostrando um exemplo, né? O endereço realorigami.com.br /loja de joias, que foi um site que eu fiz, uma landing page, né? Nós temos aqui o carregamento da página 912 milissegundos, que isso aí não é nem um segundo, então isso tá ótimo. Pro Google isso aí é muito bom mesmo, que o usuário não vai demorar nenhum segundo para abrir esse site. Então isso é um fator muito bom mesmo, tá? Passar para a próxima aqui, que seria a página do Google de developers, né? O PageSpeed Insights. Ali eu coloquei a mesma URL e cliquei em analisar. Ele já mostra como que está o andamento, né? Como que está, o que pode ser feito. Você pode ver ali que no desktop eu consegui a nota 92 de 100. Ali tem mais algumas coisas que são para ser feita. Na parte do mobile, que seria aplicativos para celular, melhor, dispositivos, né, para celular, smartphone, tablet, enfim, ele me deu uma nota um pouco mais baixa, mas é interessante que a gente trabalhe também nos dois, porque hoje o usuário está acessando a internet tanto mais, até em alguns casos, né, ele acessa a internet mais de celular, então tá ganhando muito acesso de celular, então vale a pena a gente investir também nessa parte. Para finalizar aqui, eu vou falar também da parte do sitemap.xml e robots.txt. Esse sitemap.xml ele é um arquivo que ele vai listar todas as páginas do seu site, todos os artigos, as categorias, as tags, né? Todas as informações do seu site e vai exibir para o Google. Ele vai mostrar para o Google que o seu site existe e ele precisa ser analisado, ele precisa ser encontrado pelos usuários. Então é de extrema importância você criar esse arquivo sitemap.xml para você colocar no seu site. Para os usuários que hoje utilizam o WordPress, né? Temos aí o plugin da Yoast e Yoast SEO, que ele tem uma ferramenta dentro dele que você pode configurar esse sitemap. Você pega o endereço que é gerado por ele e simplesmente
crie uma conta no, no Google Search Console, também conhecido como Google Webmasters Tool, e você coloca essa URL lá. Ele faz com que o Google ele veja o seu site. Então, para quem utiliza o WordPress, é muito bom essa ferramenta aí, já está inserida lá. Para quem não utiliza, pode procurar os desenvolvedores para que possam ser feita essa otimização. O robots.txt, ele é uma forma do Google ele definir o que vai ser indexado ou não do seu site. Então, tem muitos momentos que acredito que você não queira que determinadas páginas sejam indexadas. Você quer que aquela página seja privada, só alguns usuários tenham acesso a ela. Então, é exatamente para isso que esse arquivo ele é. Você pode colocar ali as páginas que você não quer que o Google indexe-as, e isso também gera um fator de ranqueamento para o seu site, tanto o robots.txt e o sitemap.xml. Então é de extrema urgência terem os dois, tá? Então agora tem ali a ferramenta também do Google Analytics e do Google Search Console, que é o Google Webmasters Tool, que eles também precisam estar instalados, né, de estarem configurados para o seu site. A ferramenta do Google Analytics é exatamente para você analisar as métricas do seu site. Quem visitou, quantos visitantes, de onde estão vindo esses visitantes, quais são as páginas mais acessadas, quais são os dispositivos que eles estão utilizando para acessar o seu site, como que está o seu funil de vendas, né? Vamos imaginar aí que você tem uma loja virtual, que que o usuário precisa de fazer vários passos para chegar até aquele produto. Então, através dessa ferramenta, você consegue ver todas essas métricas facilmente. Para acessá-la, você pode acessar o google.com/analytics e criar uma conta. O Google Webmasters Tool, que foi nomeado para Google Search Console, ele é de extrema importância para quem quer indexar um site. Através dele, você consegue verificar como é que está o andamento do seu site em relação a algumas métricas, né? Também ele te mostra ali em relação às palavras-chave que são mais utilizadas, como que estão as posições dela em relação aos buscadores. E ela também te mostra se o seu site foi encontrado algum tipo de problema. Ela é exatamente mais para isso, para te alertar, né, para te dar aquele acompanhamento do seu site, para que você faça tudo o que ele pede e o seu site apareça bem para os usuários. É mais para melhorar a experiência do usuário mesmo e te dar pontos extras com o Google, tá? Então, através do google.com/webmasters, você também consegue criar uma conta e consegue colocar o seu site ali cadastrado no Webmasters, tá? Não vou aprofundar muito nessas duas ferramentas, porque hoje o nosso curso o nosso diálogo é mais básico mesmo, mas mais para frente a gente pode criar um tutorial apenas disso. E para finalizar, crie um blog. Todo site é importante você criar conteúdo relevante para o seu público-alvo. Então, você tendo ali uma área de blog, não necessariamente com o nome blog, pode ser artigos, pode ser notícias, enfim. Você tendo uma área para você gerar conteúdo para aquele seu possível cliente, aquele seu cliente que está te acompanhando, isso é muito bom, porque vai gerar credibilidade para aquele usuário, para os outros usuários que estão entrando no seu site e principalmente para o Google. Então, o Google ele gosta, mais uma vez, vem a parte da experiência do usuário. Ele gosta de dar uma boa experiência para o usuário. Se o usuário ele tem uma experiência boa quando ele acessa o seu site, com certeza ele vai acessar várias vezes, vai convidar outros usuários, e isso o Google vai te dar mais pontos caso você tenha essa área, né? O seu site está dinâmico
para receber aqueles usuários. Então, quando você tem um site que ele não é dinâmico, né? Ele não tem nenhum tipo de alteração, você fez ele apenas para mostrar um produto e tem ali algumas páginas de orçamento, enfim, algumas informações ali e pronto, acabou. Isso aí não vai ajudar aquele usuário, porque se ele acessar o seu site uma vez e ele achou bom, e se ele voltar outra vez e não ver mais nada, ele não vai voltar de novo. Porque o seu site é um site estático, ele não tem nada, não tem nenhuma informação. Então o Google, a maior preocupação hoje que o Google tem é exatamente com a experiência do usuário. Então pense igual o Google que você vai se dar bem. Conseguem visualizar este pin do Pinterest? Diga-me só, por favor, se conseguem visualizar. Sim, sim. Ok. Pronto. Vou tentar complementar mais um bocadinho, André, aquilo que estava a partilhar com todos. Deixem-me só... Ok. Vou então avançar. Bom, vou então avançar. Não fiz slides por um motivo para ser um bocadinho diferente, ou seja, quis também dar outro tipo de informação mais visual, pronto, para que vocês tentarem perceber um bocadinho mais de exemplos concretos de passado. Ou seja, quando começamos uma estratégia de SEO, agora vou falar um bocadinho do meu trabalho, quando começamos, portanto, tenho um site à minha frente, aliás, tenho um projeto web à minha frente, pode ser um site, um blog, etc., uma loja online, etc. Por onde é que eu começo? Para além de toda aquela análise que o André já foi falando, já falou, análise técnica do site, não é? Portanto, vou partilhar mais algumas, outras poderão ser repetidas, outras poderão complementar. Basicamente, existe dois grandes blocos, que é, portanto, o SEO dentro da página, seja técnico ou não, e o SEO fora da página. Portanto, nós vamos analisar tudo isso. No fundo, vamos ver como é que se comporta todo o website perante o Google, ok? E depois vamos avaliando se necessita trabalhar o SEO fora do site, com links a apontar para o nosso projeto, com keywords, etc. Portanto, outras estratégias totalmente diferentes. Mas eu gostaria de destacar o seguinte: a partir do momento que nós conseguimos perceber quais são as keywords que têm muita pesquisa ou alguma pesquisa para o nosso setor, a partir do momento que juntamos esses keywords, podem ser 3, 4, 5, 10, 20, 50. E normalmente trabalho por ano para clientes que trabalham sempre 50 keywords, ok? Não estou a dizer que vou conseguir atingir a primeira página em todas as keywords, mas é um objetivo e a médio e longo prazo temos de conseguir. Se não for no ano, é em 2. Pode ser em 6 meses, pode ser em 3, aí já vai depender também da concorrência. Isso também é outra análise que fazemos, tanto fora do site. Com este PIN que está dentro da minha conta Pinterest, maiswebmarketing.com. MyWebMarketing.com é um blog de marketing digital onde falo um bocadinho de experiências, dicas, estratégias, ou seja, no fundo este meu blog está apontado para o mercado brasileiro, ok? Para o google.com.br e não para o google.pt. Para a palavra-chave webmarketing, no google.com.br está na primeira página, na 5ª posição. E uma outra série de outras keywords também está bem posicionado. No fundo, é o meu laboratório de marketing digital, onde eu testo ferramentas, onde eu testo, implemento estratégias,
de SEO e não só, para captação de e-mails, teste ferramentas e vejo se funciona ou não, para depois implementar em projetos, vários projetos pessoais e implementar também em clientes. Ok? Portanto, maiswebmarketing.com é um dos meus sites, /blogs, dentre muitos, portanto, onde eu faço imensos testes. Ok, a partir do momento, estava a dizer, a partir do momento que temos todas as keywords mais ou menos planeadas, ok, não quero dizer que sejam keywords principais, por exemplo, sei lá, carros. É uma keyword muito genérica e se calhar para o nosso negócio, carros, a concorrência é gigantesca e não vale a pena o esforço que vamos dedicar em termos de SEO, não vale a pena fazer o esforço que vamos dedicar, não vale a pena depois em termos de resultados. Porquê? Os resultados podem demorar a aparecerem. Pode ser um ano e às vezes mais, quando o mercado é muito, muito concorrencial. E carros, certamente que é. Mas se nós vendermos carros usados da marca Ford, ok, já temos ali 4 termos, provavelmente para o meu stand, vendo carros Ford, já pode fazer algum sentido eu trabalhar essa keyword. E se essa keyword, esse termo, tiver bastantes pesquisas, atenção, estas pesquisas têm que ser para o vosso país, para o vosso local onde vocês estão inseridos, ok? Onde vocês moram, ou onde a empresa está sediada. Pode ser no Portugal, pode ser no Brasil, em Espanha, etc. Vamos imaginar, vocês fazem essa pesquisa no Google Keyword Planner, por essa keyword, para o google.pt, ok? Nós vamos saber que no mercado português, as pesquisas no Google têm X visitas em média mensais, ok? Vamos trabalhar essa keyword, vamos juntar na nossa planilha, no nosso Excel, e vamos trabalhar essa keyword. Depois vamos analisar a concorrência, mas isso será outra questão mais à frente. Se vocês estão no Brasil, foquem-se no google.com.br. Tenho clientes que muitas vezes me dizem, ok, o nosso negócio em Portugal, nós estamos bem na internet, dizem, portanto, os clientes portugueses, nós estamos bem na internet, mas queremos começar a vender para a Espanha. E então, portanto, quanto é que é o orçamento? A partir do momento que saímos fora de Portugal, do mercado português, para a Espanha, é um exemplo, pode ser França, o mercado inglês, etc., aí a questão já é outra, ok? O mercado lá fora de Portugal, a concorrência é muito, muito maior. Em Espanha é gigantesca a concorrência. Eles lá trabalham o SEO já há muitos anos. Há muitos anos. Ok? Portanto, aí temos que ter em atenção muitos fatores e temos que alertar o cliente, portanto, o diretor da empresa, para o qual estamos a trabalhar, que o mercado espanhol, isto é um exemplo apenas, a concorrência é muito grande, temos que analisar a concorrência, aquelas keywords, pode perder muito tempo a trabalhar para essas keywords e poderá depois os resultados não aparecerem a médio prazo. Portanto, isto só para lembrar que é muito importante que esta questão do google.pt, do google.com.br, google.es, portanto, porque só conseguimos posicionar por cada tipo de mercado, por cada tipo de país que queremos atingir, ok? Portanto, vamos falar então do google.pt e vou dar aqui alguns exemplos. Portanto, o André já referiu há pouco que é importante portanto, ter a palavra-chave em alguns pontos das páginas, mas quero reforçar o seguinte. Ok, temos 50 keywords, mas o meu site, portanto, não tem muita informação. Como é que eu vou trabalhar estes 50 keywords? Há duas formas. Como disse há pouco, eu gosto de trabalhar vários keywords. Mas há clientes que dizem, eu só quero apenas esta keyword. Ok? Então aí vamos trabalhar esta keyword dentro e fora do site. Apenas uma. Como é que vamos fazer? Tentando colocar essa keyword bem perceptível para o Google dentro dos textos da página, ok? Da página do nosso cliente ou da nossa empresa. E depois, vamos trabalhar o SEO off-page. Okay? Isto é o SEO off-page, link building. Posso-vos garantir que o link building funciona ainda muito, muito bem. Okay? Já fiz vários testes, continuo a fazer testes nesse sentido. E funciona cada vez, ou seja, ainda funcionam muito bem. Há outros fatores, já vos vou mostrar alguns, mas link building funciona muito bem. E o que é isto link building? Portanto, é colocar o nosso site com a URL apontar para o nosso site principal. Podemos utilizar vários sites, depois eu poderei explicar mais à frente. Portanto,
temos 50 keywords, ok? Vamos imaginar, temos 50 keywords que queremos trabalhar o nosso negócio. E quantas mais keywords conseguimos posicionar na primeira página, ou até na segunda, mas o objetivo é sempre a primeira página, mais probabilidade temos de aumentar o tráfego qualificado e depois, a partir daí, podemos converter esse tráfego. Isso também já é outra questão do SEO. Falando ainda das 50 keywords, como é que nós trabalhamos? Ou seja, uma página por cada keyword. Não misturem diversos keywords num só texto. Esqueçam isso. Não funciona, não funciona. Outra questão muito importante. Já vi muitos artigos, muitas páginas de sites muito elaboradas, com muito texto muito bom para o utilizador, com imagens, texto multimédia, com conteúdo multimédia, etc. Mais de mil palavras no texto, ou seja, textos muito bons, muito completos, mas que não estão otimizados para keyword nenhuma, ok? Isso não posiciona, esqueçam, não posicionam. E já me disseram também, temos um artigo todo muito bom, muito bem construído, até foi jornalista XPTO que fez esse artigo, mas aquilo não tem visitas, não tem partilhas, não tem nada. E depois não. Não está otimizado para determinadas keywords, ou para uma keyword, neste caso. Por isso é que o Google passa naquele texto, não consegue perceber qual é a keyword base, qual é a keyword principal, então o que é que faz? Simplesmente não reconhece aquele texto para determinada keyword e não funciona para keyword absolutamente nenhuma. Ou então vai funcionar para uma keyword que não tem pesquisas no Google, ok? Ninguém pesquisa por aquela keyword, ou por aqueles termos. Por isso é muito importante, 50 keywords, 50 textos. Cada texto, referente a uma página, não é? Tem que estar otimizado para uma keyword. Ponto. É isto que funciona, ou para um termo. Portanto, a palavra-chave no título é importante. Relembro novamente que são mais de 200 fatores, ok? São mais de 200 fatores, não quer dizer que apenas com estas dicas ou com estas estratégias nós vamos conseguir funcionar. Não é assim, porque depois há muito mais trabalho a fazer também SEO offline. Peço desculpa, SEO fora do site, não offline. Embora o offline também ajude. Ok, voltando à página, temos uma keyword por cada página. Palavra-chave no título, ok, devem colocar. URLs, aqui neste caso, que é o exemplo número 6, URL ricas. O que é isto, URL ricas? Por exemplo, na vocês não coloquem palavras em que o Google não gosta. Vocês podem consultar as boas práticas do Google, basta fazer uma pesquisa, mas vamos perceber quais são essas coisas que não devem utilizar. Tentem utilizar 3, 4, 5 termos no máximo, também, para colocar no URL, e não se esqueçam da keyword principal. No título, façam títulos atrativos. Se possível, colocar o keyword. Se não for possível, também não tem problema. Até de preferência, colocar um termo variante da keyword, ok? Há várias ferramentas para isso, depois eu posso indicar. Não tenho tempo agora para estar, portanto, a partilhar aqui muitas ferramentas, existem várias, mas, ok, coloque um título bastante chamativo para o utilizador e, acima de tudo, já agora, que é muito importante também, todo o texto, para além de ter a keyword e variantes da keyword, sinónimos da keyword, deve fazer sentido para o utilizador, ou seja, deve dar uma resposta ao utilizador que fez uma pesquisa no Google, ok? Senão, sem isso também não vai funcionar. Portanto, depois que fazemos a página, deve ser bastante rápido, como nós já sabemos, não é? E o André também já falou anteriormente. Depois, conteúdos multimédia, isto é importantíssimo, ok? Escrevam sempre artigos, ou seja, escrevam textos, mais de 400 palavras. Se possível, 500, 600, o máximo possível. Coloquem imagens com keywords, ou variantes. Coloquem o vosso vídeo do canal do YouTube, ok? Conteúdo multimédia. Podem colocar quizzes, podem colocar, sei lá, tweets que tenham enviado, podem colocar, adicionar uma apresentação de file share, o que vocês quiserem, ok? O que interessa e é muito importante para o Google é ter texto e conteúdo multimédia. Isto porquê? Porque o Google vai passar ali e vai perceber que vocês estão a dar o máximo de informação ao utilizador. Agora, se possível, utilizem conteúdos multimédia, sejam vossos, sejam ligados ao vosso site. Ou seja, evitem buscar vídeos ou imagens feitos por outros, ok? Se for um vídeo feito por outro canal, vocês estão a dar créditos, estão no fundo, a apontar um vídeo para outro canal. Isto também não vos interessa, não é? Ou se não querem que o visitante entre, veja o vídeo, clique no vídeo e vá parar a um outro canal e depois nunca mais volte
ao vosso site. Isso é bastante importante. Esta questão no ponto 4, das 150 palavras mencionadas, portanto, de keyword no texto, portanto, tenho muita atenção a repetir a keyword principal. No máximo uma vez por texto. Duas vezes no máximo por texto. Ou seja, em 500 palavras, 2 vezes a keyword principal, o resto variantes. Ok? Tentar variar os termos em volta do keyword principal. Uma questão muito importante em que eu já testei e funciona e ajuda mesmo muito a subir no ranking é isto aqui. Portanto, estes botões de partilha. Ou seja, é isto que funciona. Não é colocar este texto, copiar e colar a URL deste texto, deste artigo, no Facebook, ou no Twitter, ou no Pinterest, ou onde vocês quiserem. Não. É aqui que vocês têm que partilhar, ok? Nem que sejam vocês. Peçam aos vossos amigos, peçam aos vossos colegas da empresa, que cliquem aqui no Facebook e partilhem para as contas deles, ok? Depois há outras técnicas, como ter várias contas Facebook, várias contas Twitter, várias contas Tumblr, e depois retweetar essas partilhas. Portanto, isto vai dar mais força ao conteúdo. Para o Google, o que é que ele interpreta daqui? É que, portanto, este conteúdo, esta página tem conteúdos interessantes, conteúdos multimédia, está pensada para o utilizador e que está a ser partilhada. Ou seja, é um conteúdo de valor. É um conteúdo importante. O que é que vai fazer? O Google consegue perceber qual é o keyword principal, um variante de keyword principal que lá está dentro dos textos, nas imagens e no próprio vídeo, consegue perceber qual é o keyword principal, como é um artigo, portanto um texto que tem muitas partilhas, ele vai perceber que é muito importante para o utilizador e assim começa a subir no ranking. Okay? Isto funciona mesmo. E se vocês puderem fazer retweets, lá está como eu disse há pouco, retweets, portanto, partilhar no Facebook e depois no Facebook tentar partilhar com outras contas, isso será melhor ainda. Pinterest também e por aí fora. Ponto 8. Este ponto 8 refere ao estudo de conteúdo. É que eu referi há pouco. Quanto mais conteúdo vocês escreverem, mais conteúdo multimédia tiver o texto, melhor é para o Google, melhor é interpretado. Outra questão muito importante, este ponto 9, que funciona, eu tenho sites de nicho para fazer testes, e não só, em que, portanto, eu só funciono com links internos. Okay? Eu quero posicionar uma determinada página, para determinado keyword, eu vou fazer mais um artigo ou 2 ou 3 para ajudar aquela keyword que está na segunda página, ajudá-la a subir para a primeira. Isto funciona só com links internos. O que é isto, links internos? Ok, aqui no texto fala de carros Ford. Eu vou linkar para a página que fala dos carros usados da marca Ford. Ok? Exemplo que eu dei há pouco. Portanto, isto vai ajudar a que as nossas páginas internas, que queremos posicionar, vai ajudar a que ela suba no ranking. Ponto 11. Sinónimos. Como referi há pouco, sinónimos, termos semelhantes, localizar por todo o texto. Links externos. Esta questão é muito importante também. Se possível, nem sempre é possível, e devemos fazer de vez em quando, não abusem destas questões, que é o seguinte. Eu também já posicionei uma vez para uma keyword, uma página, em que um dos links externos apontava para um site da União Europeia. Ok? Isto quer dizer o quê? Para o Google, ele passa no texto, seta a keyword principal e vê que nós estamos preocupados com o utilizador em enviá-lo para uma entidade bastante conhecida a nível mundial, que é a União Europeia. E isto ele valoriza imenso. Quem diz a União Europeia, portanto, a Wikipédia também, de vez em quando, devem complementar. Sabemos que os conteúdos da Wikipédia valem o que valem, não é? Por vezes, nem sempre são os melhores, mas ok. Devemos apontar para a Wikipédia, para universidades, para estudos, para teses, etc. O que vocês quiserem, mas tem que ser artigos, portanto, para páginas com muita autoridade e muita qualidade. Okay? O ponto 5, velocidade da carga da página, já referi há pouco, é importante, portanto, estarmos nesta questão e vermos que a velocidade da página seja o mais rápida possível, até porque, por exemplo, podemos ter um visitante que esteja em Angola ou no Brasil, em que, portanto, o acesso à internet não seja melhor e, por vezes, a página pode demorar ali a carregar. Isto é apenas um exemplo e por isso é que deve ser bastante leve, se possível, ok? Bastante leve. Portanto, isto é um PIN que está aqui para vocês consultarem quando quiserem. É, portanto, na minha conta mais marco.com no Pinterest e vocês, qualquer dúvida também,
estejam à vontade para colocar as suas questões. Vou passar para o pino seguinte, que é da grande conhecida empresa MOD, e vou falar muito rápido, voltando novamente ao exemplo anterior, falando um bocadinho também daquilo que eles dizem. Cá está, um headline, portanto aqueles Hs, aqueles H1, 2, 3, 4 e 5 que o André falou há pouco, isto é bastante importante, ok? Não abusar desta questão, mais uma vez, não abusar desta questão. Reparem que eles referem também nos links ao longo do texto e links também para fora, ok? Citações de alta qualidade, como eu referi há pouco. Se possível, depois para manter o visitante ainda dentro da página e colocar conteúdos relacionados com a página, ok? De outras páginas que nós temos dentro do nosso site ou do nosso blog ou na nossa loja online, temos que colocar conteúdos relacionados. Portanto, este ponto 6 e ponto 7, keyword principal, frases relacionadas com a nossa keyword e depois, se possível, ainda variantes destas frases relacionadas. Portanto, tudo isto para complementar todo o nosso texto, ok? Portanto, sei que já temos coisas um bocadinho mais avançadas, eu não vou falar portanto, desta questão e vou avançando mais um bocadinho. Portanto, este PIN também está disponível, vocês têm acesso a ele, é o complemento do PIN anterior, como vocês podem ver é da MOD, para perceber um bocadinho o que tem valor dentro de uma página web, quando queremos posicionar vários keywords. Ok, avançando mais um bocadinho. Algumas estratégias de SEO que se utilizam, guest-blogging, ou seja, o que é isto? Eu quero posicionar uma página em que está uma página do meu site, ou da minha loja online, em que está na segunda posição do Google, do ranking do Google, para determinada keyword, ok? E se não mexe, não sai da segunda keyword, não consigo subir para a primeira. O que eu faço? Eu vou comprar um blog da mesma área do meu negócio, ok? Vou comprar um artigo, não vou comprar o blog. Vou comprar um artigo. E nesse artigo, portanto, desse blog, o blog tem que ser um blog, ou um site, tem que ser de muita autoridade e vou apontar o link deles para essa minha página, ok? Isto já é o link building. É um link building disfarçado, como costumo dizer internamente. Portanto, isto tem muitas vantagens, funciona e recomendo a todos, se possível. Em Espanha isto é normalíssimo utilizarem esta estratégia. No Brasil também, muito normal. O mercado inglês, então, já fazem isto há imensos anos. Ok? Uma questão também muito importante. Vocês analisarem dentro do vosso site é a questão dos links quebrados. Ok? E vamos imaginar, vocês apontam para um site da União Europeia, um site qualquer, para um ficheiro muito importante que lá está dentro do site da União Europeia, mas depois, passado um ano, aquele link deixa de existir. Convém, portanto, fazer um check-up de links quebrados que nós provavelmente podemos ter dentro do nosso site. Isto é importante porque o Google portanto, passa ali supostamente passa naquela página e não encontra nada. Se não encontra nada, é mau para o utilizador. É assim que o Google vê esta questão. Portanto, convém todos os meses analisarmos esta questão dos links quebrados e também dos redirects, ok? Cuidado, quando fazemos redirecionamentos de umas páginas para as outras, por vezes a tecnologia tem os seus erros, não é perfeita, e depois quebram essas ligações e depois temos um grande problema. Ok, isto estava só aqui a ver se vocês estavam presentes, ainda estão, ainda bem. Autoridade das páginas, isto é, se avançar mais um bocadinho, isto está relacionado com o SEO, portanto, com o link building, é quando analisamos a autoridade da página de outros sites para escolher, portanto, um artigo que vamos criar ou que vamos comprar a esses sites de autoridade para apontarem links, lá está, de qualidade, apontar para nós, ok? Mas isso eu irei falar num outro webinar mais à frente e irei explicar como está relacionado com a autoridade de domínio, como se deve fazer, procurar, etc. Mais uma vez, questões sociais, os sinais sociais são muito importantes, como referi há pouco. Se possível, deixem os utilizadores partilharem os vossos conteúdos e depois estimulem a partilha. Essa questão é bastante difícil, mas como eu referi há pouco, há técnicas para isso. Partilhem vocês para as vossas contas, utilizem os amigos, os pais, etc. Façam o que vocês quiserem, mas quantas mais partilhas, melhor para o Google.
Mais uma vez, conteúdo dentro dos sites, peço desculpa, links dentro dos conteúdos das nossas páginas é muito importante para links de autoridade. Esta questão, reparem, está muito focada e é muito importante. Esta questão, utilizar as web pages 2.0, chamadas páginas web 2.0, o que é isto? É o Tumblr, por exemplo, é o Blogspot, há imensas. Tudo que seja para criar blogs, de forma gratuita, sites de vídeos, por exemplo, etc., o YouTube, portanto, tudo que estiver ligado em volta do social, ou seja, sites onde podemos colocar o nosso próprio conteúdo, devemos utilizar, porquê? Porque às vezes esses sites têm muita autoridade. Têm muita autoridade e devemos utilizar, fazer o registro e apontar, o objetivo é apontar links desses sites para as nossas páginas que queremos posicionar, ok? Utilizar o links. Portanto, isto é uma técnica que se utiliza, utilizar link building na Wikipédia e sites wiki de informação geral. Esta questão também não vou avançar, já tem questões técnicas avançadas de SEO. Publicar e-book, 2.9, publicar um e-book pode ser muito interessante para partilhar conteúdos. É muito simples criar um e-book. Se vocês tiverem juntarem 4, 5, 6, 7, 10 artigos do vosso site, ok? Vocês conseguem um e-book pronto. Basta fazerem depois o fecheiro todo bonito e vocês já têm um conteúdo. E para captar bases de dados de e-mails também é muito bom, os visitantes. Para além da partilha desse mesmo e-book e de conhecer a vossa marca pela internet, etc. Portanto, já sabem, se vocês quiserem, podem publicar um e-book a qualquer momento. Links, novos links para esses releases. Claro que sim, é muito importante, tal como a questão dos artigos patrocinados em blogs, também esta questão dos press releases é muito importante. Embora esteja um bocadinho muito banalizada, eu não utilizo esta estratégia das press releases, está muito banalizado, mas me utiliza, então eu fujo destas questões porque o Google já está super atento. Trackback. Não vou falar para já, não vou falar porque já venho ligado a SEO mais avançada. Há aqui muitas técnicas para conseguirmos links contarem também para o nosso site. Portanto, estão algumas questões em que vocês podem, que ajudam a posicionar no ranking as vossas páginas que estão ali entre a segunda e terceira página e vocês querem que elas subam, não é? Portanto, há algumas questões que vocês podem colocar em prática para ajudar essas páginas a chegar à primeira página do YouTube. Portanto, alguns fatores, eu digo alguns porque supostamente toda a gente fala em 200 fatores, eu acho que são mais, ou podem ser menos até, mas deixem-me só tirar alguns exemplos de alguns fatores que já testei e que são muito importantes e que realmente funcionam e que realmente têm muito valor. A idade do domínio. Meus senhores, esta questão é importantíssima. Esta questão é importante. Muitas vezes vemos sites na primeira página e por vezes nos primeiros lugares em que os conteúdos são péssimos, são muito maus. Simplesmente às vezes nem têm conteúdos sequer, mas estão na primeira página para aquele termo em concreto. E são nossos concorrentes. E andamos a analisar, não conseguimos saber o porquê, e por vezes nem sequer estão otimizados para mobile, ok? Nem têm versão para mobile, não tem nada. Simplesmente o que eles têm é um domínio em que já existe para aí há 15, 20 anos. Ou a partir de 5, 6 anos já é considerado um bom domínio para o nosso site conseguir um bom posicionamento. Eu encontro imensos sites sem qualquer tipo de interesse, mas estão na primeira página, estão nos primeiros 5 lugares, simplesmente porque a conclusão que eu chego é porque têm um domínio bastante antigo. Apenas e só por isso. O que é que temos que fazer? Registrar o nosso domínio, se for um domínio novo, registrar por, se possível, 5 a 10 anos, e depois então trabalhar todo o SEO dentro da página e fora da página, ok? Trabalhar com força mesmo a longo prazo. Fazer uma estratégia a um ano mesmo. É certo, depois há aqui muitas técnicas avançadas que podemos ultrapassar estes sites, por vezes andam na internet aí, só para ocupar espaço. Esta questão não vou falar para já, porque é SEO avançado. Keyword First Word in Domain. O que é isto? Portanto, vocês certamente já viram sites em que a URL, ou seja, o domínio era, por exemplo, carros antigos da Ford.com, por exemplo, isto é um exemplo, pegando no exemplo da Ford. Carros usados Ford.com. Ou
seja, dizem que não, o Google já não olha para isto, dizem que isto já não tem valor, mas o que é certo é que eu neste momento tenho 2 websites posicionados na terceira página, na terceira posição da primeira página do Google para os termos keyword exatos, ok? Ou seja, eu tenho domínios em que utilizei a palavra-chave que eu queria posicionar na URL, chapada mesmo. Estão na primeira página, alguns estão na primeira posição, outros na terceira, mas não fazes ali entre a primeira e a terceira posição da primeira página. Depende do nicho, depende da concorrência, depende de muitos fatores. E depende também da própria marca que nós podemos construir. Não vamos, temos uma marca forte, uma marca empresarial, não vamos colocar o nome da marca carros usados da Ford. Sei lá, temos que usar outro tipo de marca, ok? Mas aí, cabe a vocês fazerem toda essa análise. Esta questão está relacionada com esta questão de dar o domínio, também não vou falar. Atenção aos subdomínios, keyword e subdomínios. Um subdomínio é como se fosse um domínio diferente do domínio principal. Ou seja, eu tenho o meu domínio principal é carrosusadosford.com. Mas depois vou utilizar, sei lá, velhos.carrosusadosford.com. Este velhos ponto é um subdomínio. Isto é como, visto aos olhos do Google, é como se fosse um site diferente, ok? Isto para dar um exemplo do quê? Muitas vezes tenho visto imensos erros nesta questão do seguinte: criar blogs num subdomínio. Esqueçam, vocês estão a concorrer com o vosso site principal em termos de SEO, ok? Estamos a falar SEO. Coloquem sempre o blog, ou notícias, o que vocês quiserem, ou novidades, sempre como se fizesse parte do menu do vosso site. É um item de menu, ok? Não coloquem num subdomínio. Ou seja, não coloquem blog.carrosusadosford.com. Não façam isso. Porquê? Porque vou ver isto em 2 sites diferentes. E vocês, no fundo, se querem ajudar a criar conteúdos no blog para ajudar o domínio principal, vocês estão, no fundo, a concorrer um com o outro. O blog no vosso site e o vosso próprio site em si. E depois é uma confusão total e vocês não conseguem chegar ao lado nenhum. O historial do domínio também é importante, se não formos penalizados pelo Google, por exemplo. Eu já fui penalizado pelo Google, um grande site, um grande portal que tinha muitas visitas, portanto já fui penalizado por vários motivos. Esse o Black Hat que implementei há uns anos atrás, para testar, lá está, e depois fui penalizado, e tudo isso conta para o Google. E tudo isso fica no historial do próprio domínio, e o Google está muito atento a isso. Portanto, o que é que nós temos que fazer daí em frente? É tentar seguir as regras do Google, ok? Mas isto é outra questão que podia falar um bocadinho mais, mas não temos tempo. Domínio exato keyword no domínio, ok? Depende do nicho, depende da nossa marca, depende dos fatores, como eu referi há pouco, mas há blogs ou sites de nicho que sim, devemos colocar a keyword principal no domínio. Eu coloco os testes e todos eles resultaram e ajudam. Público versus privado. Depende daquilo que vocês estejam a fazer com o vosso domínio. Há quem registre domínio e coloque privado. Visto aos olhos do Google, o Google pode interpretar que vocês estejam a fazer spam ou não, ou que pode ter um esquema para ajudar outros sites. Portanto, eu coloco sempre público. Sempre público. E recomendo que utilizem, portanto, o vosso domínio, quando o registram, que o tornem seja público. Posso ter nada a esconder, ok? Ok, esta questão também não vou falar. Country TLD Station. Ok, isto é muito importante. Neste momento, o Google dá imenso valor, falando do Google PT, dá imenso valor aos domínios locais. O que é isto dos domínios locais? Domínios.pt. Já fiz testes e continuo a fazer testes. Eu consigo funcionar mais depressa um site que tenha no domínio o .pt do que aqueles que tenham o .com. Ok? Isto seria o ideal. Muitas vezes dizem que tenho .com já a pensar para vender lá para fora. Lá para fora é exatamente igual. Se possível, se conseguirmos ter lá para fora o nome do nosso site .es ou .com.br, nesses países que queremos entrar, é mais fácil nós conseguirmos o posicionamento. Se tivermos o .com, há outro tipo de estratégias que pode utilizar que também funcionam, mas no entanto, os TLDs, ou seja, os domínios daquela região, daquele país, têm tendência a posicionar mais rápido que os outros.
Ok, depois temos aqui algumas questões, portanto, que vocês podem analisar neste PIN. Eu quero avançar mais um bocadinho. Várias questões que vocês podem, keyword na meta description. Ok, o Google não leva a sério isto, não é por causa da descrição que o Google vai funcionar melhor ou pior. Simplesmente esta questão é importante para o CTR. Ou seja, num resultado do Google, nas 10 páginas que o Google nos dá, se a nossa descrição chamar a atenção do utilizador, há que haver o utilizador ir clicar no nosso resultado, ok? Portanto, por isso é que é muito importante a descrição estar bastante otimizada, inclusive irmos testando diversas descrições. No título, ok, sim, devemos ter aqui o keyword no título, é obrigatório. Esta questão funciona muito bem, não vamos exagerar, basta apenas uma keyword, 2 no máximo. Sim, esta questão de começar o título com o keyword também recomendo. Ok, sim, estou pelas frases, certo que nós falado há pouco. A densidade dos keywords, como referi, por cada texto devemos ter no máximo 2 keywords principais e o resto, se possível, frases, termos semelhantes, sinónimos, etc. Ok? Esta questão também não vou falar. A questão da velocidade da página, conteúdo duplicado. Não copiem textos, não copiem imagens, não copiem nada, ok? Esqueçam isso da cópia, esqueçam. Ok? Isto é uma das soluções. Não vou explicar aqui, mas poderei depois, quem entrar em contato comigo poderá explicar, de e-mail. Ok? Otimização das imagens. Também é importante colocar aqui o Word nas imagens, para estar tudo relacionado com o conteúdo que estamos a ter na nossa página. Conteúdos frescos. É importante. É importante no sentido que se nós quisermos funcionar 50 keywords. Se não quisermos funcionar 50 keywords, ok, podemos criar uma página uma vez por semana, páginas novas no nosso site, uma vez por semana ou uma vez em 15 dias. Mas se queremos funcionar 50 keywords, temos que escrever vários conteúdos para funcionar o máximo de keywords, como referi há pouco. Esta questão, para já não vou falar, é perfeitamente possível, isto é perfeitamente possível conseguir estes resultados, colocar a data e também ali o menu que tem no nosso site. Isto também já foi há pouco, portanto o André também já falou desta questão. Aqui, keyword order, não tem importância, escrevam normalmente, não tenham problemas nenhum em escrever, deixem que não repitam os keywords principais, em exagero, mas escrevam normalmente. Ok. Multimédia, muito importante. Esta questão também é importante, também dos links quebrados, como foi há pouco. Atenção aos links de afiliados. Se possível, fazer no follow, ou seja, dizer ao Google que aquele link o Google vai seguir porque não tem importância. Esta questão é muito importante. São links de afiliados, cuidado para quem trabalha com este tipo de links. Ok? Depois, validar no W3C, ou seja, deixem-me dizer-vos o seguinte. Dos vários testes que eu já fiz e que fui fazendo ao longo destes anos e continuo a fazer, por vezes o Google não é perfeito, por vezes não, muitas vezes o Google não é perfeito, eles não conseguem controlar tudo. Eu posso dizer que todas estas questões, por vezes, nada bate certo. Ou seja, conseguimos ver sites na primeira página que não têm nada disto que estamos aqui a falar, não fazem minimamente as boas práticas que o Google assim o exige, etc. Ou seja, alguns, já vi na primeira página, alguns sites feitos ainda em flash. Acho impressionante, mas continuo na primeira página. Mas, ok. Portanto, se vocês seguirem estas regras e mesmo assim não conseguirem chegar à primeira página e se virem que estão lá outros resultados em que não abordam nada destas questões, portanto, vocês não desanimem, continuem o vosso trabalho de SEO, a médio e longo prazo, vocês vão conseguir obter os resultados. Só que, lá está, mais tempo, mais um bocadinho. Esta questão também das categorias nas páginas, é perfeitamente possível selecionar categorias de páginas, que para quem utiliza o WordPress, e não só, para outras plataformas, as tags também, mas muito cuidado, não exagerem nas categorias e nas tags. Lá está, sempre com links internos, ok? Eu posso ter um texto, aponto um link interno para uma categoria do nosso site, ou do nosso blog, ou da nossa própria loja online, ok? Keyword não real já falei. Portanto, muito resumidamente é um bocadinho isto. Outra questão importante, para quem tem sites, lojas online e até blogs. Coloquem estas páginas todas de contactos,
política da privacidade, falem da vossa empresa, falem de vocês, falem do vosso projeto, falem falem de tudo isso, ok? Isto porque dá mais credibilidade para o utilizador, para o visitante e para o Google também, ok? O Google detecta tudo isto. Otimização para mobile. Muito se fala sobre isto agora é mobile é que está a dar, mobile é o fim do mundo. Neste momento eu posso dizer que neste momento tenho mais de 6 sites que não estão otimizados para mobile e estão na primeira página. Ou seja, antes de entrarem em pânico, quando o Google lança atualizações, mantenham a calma, é mesmo isto, atenção, é mesmo isto, mantenham a calma, deixem esperar um bocadinho de tempo para ver o porquê das coisas, para perceber o porquê que o Google exige que todos atualizem para a versão mobile. É muito simples porque é isto. Esta última atualização que o Google lançou, em que disse que toda a gente, eles não disseram nada, mas lançou-se o ato por internet que o Google ia penalizar todos os sites que não tivessem otimizados para mobile e não aconteceu nada disso, ok? Não aconteceu nada disso. O que é que o Google pretendeu com isto? Sites, milhares de sites ou milhões de sites otimizados a nível mundial para mobile, para quê? Para venderem AdWords dentro desses sites otimizados. Eles faturarem mais. Portanto, esqueçam que o Google são vossos amigos. Não são vossos amigos, eles pensam na faturação deles, eles estão a pensar na faturação deles, ok? Bom, isto é outra questão. Usabilidade, ok, muito importante, lá está, muito importante. Instalar o Analytics Master Tool, já agora, deixo aqui informação que já fiz testes, que o Google espia o vosso site, sabe todos os vossos dados, as vossas estatísticas, através dos ferramentas Analytics e Master Tool. Mas vocês agora podem estar a dúvida, então, eu instalo ou não instalo, ou aplico ou não aplico as ferramentas do meu site? Depende. Se for um site bastante importante, numa plataforma em que vocês pretendem evoluir a longo prazo, ok, devem, sim senhor, ter as boas práticas do Google instalar as ferramentas. Se nós queremos fazer sites de nicho, entrar em nicho, eu recomendo que não utilizem estas minhas ferramentas. Ok? Porquê? Porque vocês podem ter uma taxa de rejeição alta e como é que o Google vai saber isso? Se vocês instalarem o Analytics, é o Master Tool. Ok? Instalar outras ferramentas que dão os mesmos dados, vocês têm toda a informação que precisam e o Google não sabe de nada. Ou, simplesmente, não sabem de muita informação vossa. Ou do vosso site, neste caso. Teria muito a falar sobre esta questão, mas vou avançar mais um bocadinho. Backlinks, fatores. Há muito para dizer nestes backlinks, muito, muito mesmo. Eu não queria, portanto, deixo apenas esta informação, concordo com quase tudo o que está. Eu pratico todas estas questões em cada projeto que faço. Isto é muito importante. Links com sites de autoridade, ou seja, links com sites de autoridade. Wikipédia, por exemplo. Há muitos sites, muitas páginas quebradas na Wikipédia. Vocês podem aproveitar para colocar lá os vossos links, etc. A pages também, mas depende também, vocês têm que fazer muita análise, etc. Portanto, eu recomendo que vocês analisem este pin também, que está aqui na minha conta Pinterest, em que vocês consultem com mais calma, vejam, analisem e podem entrar depois em contato comigo para qualquer dúvida, ok? Há aqui muitas questões muito importantes que eu não queria falar já, porque depois pode fazer alguma confusão e já são algumas questões que são muito são avançadas, eu diria que já são avançadas. Ok, o link building. O último pin para vocês, deixem-me só, para dar questões, para vocês depois colocarem perguntas. Este pin fala-nos do link building antes e depois, não é? Este ainda funciona, esta questão de deixar comentários em blogs ou sites funciona, ainda funciona, mas tenham muito cuidado, mas não passem muito tempo, como realmente é que me diz aqui, antigamente, há uns anos atrás, não muitos anos, cerca de 3 anos atrás, eu bastava passar 1 ou 2 horas a criar backlinks em comentários e tínhamos algum êxito, porque depois, lá está, como diz aqui este senhor aqui, depois temos que remover estes links que colocamos aqui nos comentários. Mas atenção, ainda é perfeitamente possível vocês colocarem comentários em blogs de muita autoridade ou em sites de muita autoridade. Utilizem com muita calma e não abusem desta questão. E já agora, não coloquem o vosso nome, por favor. Vocês vão fazer um comentário, não coloquem o vosso nome, carros usados Ford.
Ok? Não façam isso. Coloquem mesmo o vosso nome, ou então o nome de uma pessoa qualquer. Coloquem mesmo o nome Miguel Brandão, ou David Carreira, ou o que foi David Carreira, não sei. Sei lá, ou o que vocês quiserem, não gosto de David Carreira. Já agora, para os meus amigos do Brasil, David Carreira é um músico, não é um grande músico, para mim, é um músico bastante famoso daqui de Portugal. Ok, avançando. Isto aqui há algumas questões em que podemos utilizar, como alguns exemplos, em que podemos utilizar para criar links que apontem para o nosso projeto web, ok? Tem aqui bons exemplos. Lojas online, aproveitem. Façam reviews de produtos e coloquem o vosso nome e o vosso site lá está, em lojas online de muita autoridade e relacionados com o vosso mercado. Muita atenção a isto. Depois, nos conteúdos, lá está, como referi há pouco, muito rapidamente, neste caso, para ajudar determinado artigo que está em determinado diretório, neste caso diretório, mas pode ser para uma outra página qualquer. Vocês criam novos artigos, aonde? Nos tais sites chamados Web 2.0 e vão apontar, reforçar para esta página. Portanto, isto é uma estratégia que se utiliza. Tenham cuidado quando utilizam o blog, cuida neste caso o WordPress, ou seja, tenham cuidado quando utilizam os sites web, chamados Web 2.0, apontar tudo para o mesmo site. Ok? Portanto, a estratégia não deve ser esta. Portanto, há uma estratégia que se utiliza, não vou explicar agora porque já é avançada, em que esta questão é muito importante. Tenham muito cuidado com isto porque o Google pode perceber que vocês estão a tentar arranjar links a apontar para o vosso site e vai, portanto, não penaliza, mas simplesmente vai ignorar todos esses links, backlinks que apontam para vocês, nós tiveram um trabalho imenso. Okay? Portanto, diversas questões, daquelas que eu referi há pouco, reparem aqui, tem exemplo também do Facebook, coisas nas redes sociais. Lá está, para terem atenção e estarem atentos e até conversarem com os vossos clientes, portanto, tentar perceber aquilo que eles precisam e dar-lhes esses conteúdos ou esses produtos, ok? Para vocês tentarem conseguir, no fundo, o objetivo é sempre trazer mais visitas e tentar funcionar no Google. Portanto, este foi um dos pins, já agora eu posso mostrar qual é. Isto está no, portanto, já vos mostro, está na pasta SEO e na pasta Google. Vocês podem configurar o que vocês quiserem. Só para relembrar e para finalizar, estejam atentos, ou seja, há aqui duas questões muito importantes. Perceber quais são as keywords para o vosso negócio que trazem tráfego, ok? E depois tentar criar conteúdos, tentar criar páginas, ou seja, dar respostas para essas keywords que são pesquisadas no Google. Portanto, estas duas questões são muito importantes, poderá ser o ponto de partida para depois, então, assim, avançarmos para uma estratégia de SEO. Lá está. Mas isto depois, num relatório em que tenham também os objetivos também lá traçados. Neste momento, eu não sei se há perguntas, dúvidas, questões, vocês querem perguntar alguma coisa? André, ainda está por aí? Ok, André, obrigado. Obrigado porque, portanto, eu estava focado e... Eu estava aqui atento aqui às dúvidas dos usuários e consegui responder duas. Vamos ver se tem alguém aí mais que tem alguma dúvida, né? Mais alguma dúvida? Sim, sim. Vamos aguardar mais um bocadinho, André, para que coloquem todas as questões. Portanto, referindo mais uma vez, a gravação será enviada para todos os participantes. A gravação portanto, do André e a minha gravação será enviada para vocês todos, para depois vocês terem acesso e com mais calma analisarem todas as questões e até aplicar para os vossos projetos. Eu ver se encontro aqui algumas questões. André, sentiu, portanto, falhas no som, na imagem?
Miguel, você quer que eu te passe algumas aí? Assim, as duas que foram feitas, o bom é que você dá a sua opinião, né? Sim, sim, André, ok, pode ser. Então, beleza, ó. A primeira foi a do Bruno Jobs. Eu acho que é isso, né, que tá aí. É Bruno Jobs. Sim. O Bruno Jobs, ele tá com a dúvida que possivelmente ele deve ter um site com vários idiomas, né, que tem, assim, que atende vários países, né? E então o Sim. público-alvo dele são diferentes usuários. Aí ele está perguntando o que pode ser recomendado para que o Google consiga indexar e exibir isso para os usuários, né? Na minha opinião, eu coloquei aqui que tem um recurso que é a tag hreflang, né, que é aquela que você pode colocar na estrutura do seu site, no cabeçalho, Uhum. e automaticamente faz com que o conteúdo da sua página também seja exibido para outros países, né? Sim, Mas sim, sim, aí André, também sim. você pode dar alguma dica Sim. aí, né? Alguma informação. Exatamente, André. Sim, concordo perfeitamente. Deve atualizar essas tags. Mas, portanto, lá está. Mas depende de como é que está estruturado todo o website. Se está, portanto, com o domínio para cada país ou não. Parece-me que não está. Neste caso, parece-me que não está. Mas, no entanto, se esses conteúdos existem para esses idiomas que não o português, ou que não o português do Brasil. Mas, no entanto, existem também muitas outras questões, por exemplo, se for um ponto .com, lá está, depende por onde, assim, depende de qual é o país que queremos atingir. Se estamos no Brasil, ok, eu tenho um site, mas tenho um site em várias línguas, mas não sei qual é o país que eu quero atingir, é confusão total. Mesmo utilizando essas tags, Exatamente. devemos ter, ou seja, um objetivo que queremos atingir naquele país. Eu quero apostar naquele país, sei lá, da América Latina, ou de Portugal, ou de Espanha, e então aí sim devemos colocar os conteúdos nesse idioma, para depois, portanto, essas tags funcionarem, não é? E então, enfim, também tentarmos posicionar para esses mesmos países. E como é que tentamos posicionar esses países? Se o nosso objetivo é para a Espanha, nós temos que fazer, por exemplo, link building em Espanha, em sites de Espanha, e que estejam posicionados em Espanha, ok? Não basta ter só as tags, que por si só já vão aparecer visitas de Espanha. Isso só não resolve, mas Tinha uma ajuda única o entrevista. utilizador. Mas ajuda o utilizador na questão do idioma do site. Isso sim. Porque está a visualizar os conteúdos em Espanha, isso ajuda. Mas a questão do posicionamento é outra questão diferente. Portanto, isto teria que ser bem analisado esse site em causa, em que o Bruno Próxima dúvida. sim, sim, Oi? sim, André, Miguel. pode continuar. Tá. A próxima dúvida seria do Fábio Pinho. O Ok. Fábio Pinho, ele colocou aqui, como é que depois do Google sabe que o artigo está a ser, teoricamente, a fazer essa partilha no Google Plus? Bom, aqui essa dúvida dele ficou um pouco meio confusa, mas eu acredito que ele queira saber como se ele compartilhar o conteúdo do site dele também pelo Google Plus, né? Enfim. Uhum. É, eu Pois. coloquei aqui que é Uhum. interessante realmente o que você disse antes, que é ter a presença social, né? Que assim, que é ter a presença das redes sociais. Então, se ele puder utilizar tanto no Facebook, Twitter, Google Plus, YouTube e por aí vai, mais interessante, mais relevante o Google, ele vai colocar aquela página e vai melhorar ela para o usuário, né? Assim, vai dar mais pontos a ela. Então, aí, essa que é a minha ideia, né? Exatamente, André. Também estou de acordo, exatamente, mas queria só reforçar mais um bocadinho, portanto, exatamente, que o Fábio Pinho está a colocar também aqui no chat, que é o seguinte.
Para o Google, ok, já lá vou. O Fábio também coloca, diz que tecnicamente o Google e o Facebook não são amigos, exatamente. Mas como é que o Google sabe que o nosso artigo ou o nosso produto está a ser partilhado para o Twitter, para o Google+, para o Google Plus, para o Pinterest, para o Facebook, com aquela barra que eu falei há pouco naquele pin. Ou seja, aquela barra social. É a partir daí que o Google consegue perceber. Ok? Sim. Essa barra, se tiver essas partilhas todas, o Google consegue perceber realmente que aquele conteúdo é valioso para o utilizador e está a ser partilhado para diversas redes sociais. Agora, no entanto, dentro do Facebook, o Google não sabe, não é? Não entra lá dentro. Como é que sabe que aquele artigo que foi lá colocado, que é nosso, na nossa conta do Facebook, ou na nossa página do Facebook, está a ser muito partilhado? Quando eu faço uma partilha de um conteúdo que gosto, alguém vai clicar nesse link, certo? Ao clicar nesse link, o Google vai perceber que estão a vir muitos visitantes do Facebook. Ou seja, é porque aquele conteúdo que veio do Facebook para aquela página está a ser muito partilhado. Portanto, isto é uma estimativa que o Google faz e dá algum valor a isto. Penso que está mais ou menos percebido. Mas o mais importante é ter a barra social de partilha, ok, dentro do nosso texto, dentro da nossa página. Isso sim é que é importante. E para fazer as partilhas a partir daí. Agora, eu faço sempre partilhas, também manualmente, como é lógico. Até que isto manualmente eu entro no Google Plus e coloco lá os links. Para quê? Para tentar viralizar, e tornar-se viral. O que é muito complicado, é muito difícil. Mas pelo menos traz algumas visitas e assim o Google vai percebendo. Também tenho tido bons resultados com isto. Só que dá muito trabalho fazer isto manualmente. Estar a fazer isto em vários artigos ou várias páginas nem sempre é fácil. Ou temos pessoas para fazer isto, ou então temos que automatizar, de certa forma, fazer isto. Automatizar, eu não gosto de automatizar, e o Google percebe estes automatismos. Mas o mais importante, agora voltando ao início, o mais importante é ter a barra de partilha das redes sociais dentro dos conteúdos e, se possível, que é o mais complicado, estimular a partilha, portanto, dos visitantes a partilhar os nossos conteúdos. Que é o mais difícil, mas não custa tentarmos e trabalharmos também nesse sentido. Ok, Fábio? Espero ter explicado. Obrigado, Fábio. É isso aí. Então, acho que, pelo que eu vi aqui, o Fábio foi o último. Eu queria ver aí se tem mais alguém que tem mais alguma dúvida, né, de alguma coisa que a gente conversou aí hoje. Exato, André. Vamos só aguardar mais um minutinho. Se não houver questões, vamos por encerrado este webinar. Já se estendeu para cá em Portugal. Já se estendeu mais do que era previsto. Mas pronto, também tivemos diversos problemas técnicos pelo meio. Vamos só aguardar mais um minutinho, André. Mais uma vez, vamos enviar a gravação e os slides para todos os que estiveram inscritos e que estiveram presentes aqui na sala. É isso aí. Bom, André, parece que não temos mais questões. Vamos dar por finalizado este webinar. Ok, André? André, deixe-me então agradecer a sua presença. Muito obrigado foi pena não ter corrido bem em termos técnicos, mas fica combinado para uma próxima, vai correr tudo bem, vamos tentar ver se o Meeting Banner melhora estas questões, se não melhorar temos sempre o Google Hangout. Mas pronto, André, mais uma vez obrigado pela partilha e portanto, para uma próxima, já combinado entramos, para uma próxima vamos falar do tema também. E vamos partilhar com todos, como é óbvio, bons conteúdos ligados ao SEO e, se calhar, também, de uma forma geral, ao marketing digital. Ok, André? Obrigado. De nada, eu que agradeço pelo convite, né, e espero ter passado uma informação de qualidade aí para todos. Infelizmente ocorreu esses erros técnicos aí, mas para todos os inscritos, nós vamos enviar esse vídeo aí, tá? Uma ótima noite para todos. Até mais. Ok. Muito obrigado então a todos os participantes. Tenham uma boa noite. E até o próximo webinar, que certamente será no próximo mês. Obrigado a todos. Até mais, pessoal. Um grande abraço. Abraços.